Olá! Neste vídeo, apresentaremos a você os possíveis filtros a serem aplicados em sua análise no painel de preços. Primeiramente, vamos assumir que realizaremos uma análise de materiais. Logo de início, já podemos observar algumas informações apresentadas no painel. Essas informações são geradas dinamicamente à medida em que se aplica novos filtros na pesquisa. Como já mencionamos, neste vídeo vamos explorar os filtros que estão localizados à sua esquerda, no nosso painel. Cada filtro pode ser utilizado conforme a necessidade de cada pesquisa e análise a ser realizada. Veremos de maneira mais detalhada ao longo desse vídeo. Importante destacar que, como a função principal do painel é possibilitar a realização da pesquisa de preços para instrução da fase interna da licitação, é razoável que se busque preços praticados em um horizonte de tempo menor, ou seja, mais recentes, uma vez que tendem a representar o atual cenário econômico, incluindo aspectos de ajuste de taxa cambial, variação de impostos e alíquotas, inflação, entre outros. Assim, a ferramenta possui um filtro inicial padrão no que tange ao ano da compra, que é o ano corrente. Neste caso, o próprio ano de 2017. Podemos perceber que a barra horizontal acima do painel representa todos os filtros aplicados até o momento. No caso, temos um filtro para análise de materiais e para o ano de 2017. Na opção à esquerda, é possível realizar a limpeza de todos os filtros aplicados em qualquer momento da pesquisa. Pode-se ainda retirar também filtros específicos, aplicados por intermédio do ícone X em cada uma das opções. Seguindo o nosso vídeo, vamos então ao primeiro filtro, que é o ano da compra. Ao se clicar no filtro, podemos ver uma lista de opções que podem ser aplicadas. O painel de preços, por sua dependência da atualidade, conforme já mencionamos, apresenta dados dos anos de 2015, 2016 e 2017. Percebam que está sendo apresentado o filtro que está sendo selecionado. Podemos acrescentar ou inserir novos anos, caso haja necessidade, simplesmente clicando na opção e confirmando a seleção. Essa forma de seleção se aplica a todo e qualquer filtro do painel. Neste caso, selecionamos os anos de 2016 e 2017. Assim, neste momento, o painel apresentará todos os preços de compras realizadas nos anos de 2017, no que tange à aquisição de materiais. O segundo filtro é o nome do material, ou PDM. PDM é a sigla para Padrão Descritivo de Materiais. Os possíveis materiais adquiridos são registrados em um catálogo de materiais que é utilizado pelo sistema Comprasnet. Esse catálogo segue uma organização hierárquica que permite um agrupamento de itens que fazem parte de uma mesma categoria. Essa hierarquia começa com grupos, em seguida classes, posteriormente os PDMs e, por fim, os próprios itens, que são representados pelo quarto filtro à nossa esquerda, que é a descrição do material. Cada material possui também um código específico que o identifica e diferencia dos demais. Esse código pode ser encontrado no terceiro filtro à sua esquerda. Então, para esclarecer a ideia de hierarquia, vamos selecionar um PDM. No caso, vamos utilizar a função de pesquisa para achar o item caneta. Percebam que o painel já apresenta as possíveis opções à medida em que você vai digitando um texto. No caso, vamos selecionar a opção caneta esferográfica. Até o momento, temos a apresentação de todas as compras de caneta esferográfica nos anos de 2017, conforme os filtros aplicados. Ao abrirmos o terceiro filtro, Código de Material, podemos perceber diversos códigos de itens que fazem parte do PDM escolhido. Essa funcionalidade é muito utilizada quando determinadas unidades já sabem exatamente a identificação do objeto a ser adquirido, seja por conhecimento do catálogo de materiais ou por experiência de compras anteriores. Assim, seria possível que determinado usuário simplesmente inserisse o código de determinado objeto e já realizasse sua pesquisa, independente da seleção do PDM.
Bom, passando para o quarto filtro, descrição de material, temos uma visão mais amigável de quais seriam os itens, de fato, que aqueles códigos representavam. Esse campo pode ser utilizado para detalhar ainda mais o objeto que se deseja comprar. Ou seja, pode ser que haja diferença entre preços de canetas de plástico e de metal. Assim, seria possível procurar por diversos itens de caneta de metal que fariam parte da nossa análise. Uma alternativa seria digitar a palavra metal no campo de pesquisa e, assim, teríamos diversas opções com a palavra metal. Importante destacar que a ferramenta apresenta também registros que contenham a sequência dos caracteres digitados, ou seja, metálica se enquadraria na lista. Assim, como uma simples rolagem, poderíamos verificar todas as opções possíveis. Neste momento, é importante apresentar uma funcionalidade muito importante de todos os filtros do painel. Percebam que há registros na base do painel de preços de itens com a palavra metal que aparecem com o fundo branco e o fundo cinza. Qual seria a diferença? Bom, aqueles de fundo branco são itens possíveis e que se enquadram nos demais filtros já aplicados. Vamos esclarecer? Selecionamos anteriormente os anos de 2016 e 2017. Além disso, o PDM caneta esferográfica. Ou seja, podemos interpretar que nesses anos houve pelo menos uma compra com a descrição dos itens que estão com fundo branco, que se enquadram no PDM escolhido. Portanto, para efeito da análise, é sempre importante se concentrar nessas opções de fundo branco. Caso se deseje alguma informação de item que esteja com fundo cinza, é necessário rever os filtros até então aplicados. Vamos aproveitar para conhecer também as opções que aparecem na parte superior do nosso filtro, que estarão presentes em todos os demais. Primeiramente, temos os 3 pontos. Nele, há algumas opções automáticas para a seleção de filtros. O primeiro é a opção de selecionar todos. Este item selecionará todas as opções existentes na base, isto é, tanto os itens com fundo branco quanto os com fundo cinza. Se tivermos a intenção de selecionar todos os itens que se enquadram nos filtros já selecionados, ou seja, os de fundo branco, devemos escolher a opção Selecionar possível. A terceira opção é aplicável no intuito de excluir alternativas. Por exemplo, se a intenção for excluir da análise todos os itens que tenham a palavra metálica, podemos fazer da seguinte forma. Digitamos metálica na pesquisa e marcamos todas as opções com esse termo. Percebam que devemos marcar apenas de fundo cinza claro, por serem filtros viáveis. Lembramos que as opções com fundo cinza não são aplicáveis para os filtros pré-selecionados. Em seguida, podemos simplesmente selecionar a opção Selecionar alternativa. Ou seja, agora temos todas as compras de canetas esferográficas nos anos de 2016 e 2017, excluindo aquelas que possuem em sua descrição a palavra metálica. Agora, os itens que tinham metálica que estavam sendo excluídos serão os únicos selecionados. Continuando ainda na tela de filtros, temos a opção Limpar filtros, condição em que serão zerados as opções escolhidas para este filtro, no caso, descrição do material. O marcador X vermelho simplesmente desconsidera as alterações que foram feitas no filtro, e o marcador verde aplica os filtros selecionados. Seguindo a nossa lista de possíveis filtros, temos a quinta opção, que é o CNPJ, ou CPF, ou nome do fornecedor. Aqui é possível verificar todas as opções dos fornecedores para um dado item de pesquisa realizada. No caso em análise, temos a lista de todos os fornecedores que já tiveram itens homologados junto à Administração Pública Federal. A principal aplicação desse tipo de filtro, para efeito da análise de preços, é a possibilidade de determinado pregoeiro ou gestor de compras utilizá-lo para balizamento de preços de processos de dispensa ou inexigibilidade,
onde determinado fornecedor irá fornecer um bem ou serviço. Ou ainda, pode-se utilizar também para a fase de negociação com o fornecedor. Assim, após a fase de lances de um pregão eletrônico, por exemplo, é possível verificar o histórico de preços praticados por determinado fornecedor, possibilitando assim uma análise se o preço resultante do processo está abaixo, acima ou na média em relação a outros processos daquele mesmo fornecedor, subsidiando assim uma possível etapa de negociação dos preços. Mais uma vez, destacamos que é importante realizar a análise da aplicabilidade dos preços encontrados, considerando as variáveis que podem influenciar no preço. Em seguida, avançando em nossa análise dos filtros, temos um outro campo extremamente importante na pesquisa de preços, que é a unidade de fornecimento. Considerando o exemplo dos filtros aplicados até então, temos que já foram fornecidas para a Administração Pública Federal itens com registros de unidade, caixa com 50 unidades, caixa genérica, UN, UND. Como tais informações são inseridas pelos pregoeiros e gestores de compras diretamente no Comprasnet em seus processos de compras, existe uma diferenciação clara nos registros apresentados. Desse modo, a ferramenta permite que sejam selecionados de maneira simples opções que, em uma primeira análise, são idênticas ou equivalentes, eliminando assim possíveis divergências de registros por motivo de escrita do usuário do Comprasnet. Assim, assumindo que queremos verificar o preço da unidade de caneta esferográfica, podemos selecionar as opções unidade, UN, UND, unidades, UNID. Poderiam ter outras possíveis, mas para efeito deste tutorial, vamos ficar somente com essas opções. O próximo filtro é o órgão superior. São órgãos em um nível hierárquico maior. A título de exemplo, podemos encontrar os principais ministérios, tribunais e conselhos. Para exemplificar, vamos selecionar a opção do Ministério da Educação, o MEC. Em seguida, no próximo filtro, podemos ver a lista de órgãos vinculados ao MEC, como universidades e institutos de educação em geral. Seguindo a estrutura hierárquica do órgão e da unidade administrativa, temos também no próximo filtro a opção da UASG, que é a própria unidade administrativa de serviços gerais responsável pelo processo de compra. Então, a partir desses 3 filtros relacionados ao órgão, é possível realizar pesquisas direcionadas com vistas a verificar preços praticados por órgãos de competência, localidade, porte, entre outros aspectos que são equivalentes à sua unidade ou órgão. É possível também verificar como o seu próprio órgão ou unidade tem exercido os preços em termos de compras públicas. Temos ainda, em nosso penúltimo filtro, a modalidade de compra. Aqui, como o próprio nome nos indica, temos a modalidade da Lei 8666 utilizada no processo de compra. Assim, é recomendável que sempre se avalie preços praticados na modalidade equivalente ao que se deseja praticar. Por fim, temos o último filtro, que é o período da compra. Esse campo possui uma finalidade temporal. Assim, é possível determinar períodos específicos para análise de preços. Destaca-se neste aspecto que a IN 05 do Ministério do Planejamento, que trata da pesquisa de preços, recomenda a utilização de compras em um horizonte de 180 dias. Teríamos a opção de comprado nos últimos 180 dias. Entretanto, sempre reforçamos que tal análise de validade do período a ser utilizado é de responsabilidade do gestor, verificando a aplicabilidade em seu processo de pesquisa de preços. Chegamos assim ao término do vídeo, conhecendo os filtros do painel de preços. Nos encontramos nos próximos. Até breve!